uma palavra nessa noite, aonde Deus quer falar conosco. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse os pensamentos em Deus, lembrando que não sou eu, né, não é a pessoa, humanamente falando, do Rafael que vai estar aqui, mas se a palavra é de Deus, é Ele quem vai falar conosco, amém? Então foque na palavra, naquilo que Deus quer falar conosco. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela Tua graça e misericórdia, e mais uma vez agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e realizado em nossas vidas, mas também queremos te pedir, Senhor Deus, nesse exato momento, tenha total liberdade em nosso meio, Senhor Deus, cuida de nós, Senhor Deus, abra as nossas mentes para que possamos compreender e entender a Tua palavra, abra os nossos corações para que possamos, Senhor Deus, recebê-la, guardá-la e não venhamos pecar contra Ti. Também te pedimos desde já, Senhor Deus, na verdade desde já repreendemos e expulsamos todo espírito maligno que vem para roubar, matar, destruir, que vem para tirar nossa atenção, que vem, Senhor Deus, para incomodar. Nós não aceitamos perder, Senhor Deus, nada nessa noite daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa se mostrar presente. E mais uma vez eu te peço, Senhor, de maneira nenhuma eu venha ser, Senhor Deus, tropeço. Pelo contrário, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? O tema dessa noite é santo ou religioso. É um tema bem forte, um tema onde Deus chama cada um de nós a estarmos nos avaliando, né? O que nós temos sido? Nós temos tido atitudes de santo ou temos atitudes religiosas, né? Então existem 3 tipos de religiosidade. Uma instituição, então nós consideramos cristãos, então eu não vou nem falar de outras religiões, vamos dizer assim, vou falar de nós mesmos, cristãos. Então a Igreja Aliança de Amor, podemos colocar, né, os nossos irmãos da Assembleia, da Quadrangular, da Presbiteriana, da Batista e de tantas outras igrejas que se dizem cristão. Então todos nós somos cristãos, professamos a mesma fé, só que se em algum momento uma dessas placas de igrejas determinar dizendo assim, não, a salvação só acontece aqui, não acontece em nenhum outro lugar mais. Não importa qual o nome da placa, não importa o que eles fazem, mas só nós pregamos a verdade, só nós seremos salvos. Isso é uma atitude, né, não só herética, mas também uma religiosidade. Isso é errado. Também, a partir do momento que eu digo que só o que eu prego está certo, né, então só a minha teologia é a certa. Isso também é heresia e também uma religiosidade. Até porque a única coisa que podemos dizer que é o certo é a palavra de Deus. Por isso que é importante, todas as vezes que você ouvir alguém pregando, você examinar, marcar, e depois chegar na sua casa, você estudar para ver o que está sendo pregado, está certo ou não. Mas o que nós iremos compartilhar hoje, nessa noite, é a respeito do nosso comportamento. De quando as nossas atitudes, né, revelam que somos religiosos ou santos. E antes da gente começar a entrar literalmente na palavra em si, eu gostaria de trazer algumas coisas referentes à palavra santo e à palavra religioso. Então, se nós formos no hebraico, o significado da palavra santo significa separado. Então, quantos aqui são santos? Amém? Pouquíssimas mãos eu vi levantando aí. Somos santos ou não? Amém? Então a partir do momento que aceitamos a Jesus, nos tornamos santos. Então Jesus nos lava, nos rime de todo pecado e somos santos. Agora, o que seria isso? É ser separado do mundo. Habitamos nesse mundo, né? Convivemos, trabalhamos com pessoas, estamos morando aqui, mas devemos ser um povo separado, diferenciado. Mas separado do quê? Do pecado. Separado das atitudes erradas. Devemos ter atitudes diferentes daquilo que o mundo apresenta. Como nesse final de semana agora, o mundo é normal estar numa festa pagã, numa festa literalmente da carne, aonde acontece de tudo que a Bíblia nos ensina que é errado. Estamos lá? Não, estamos aqui, louvando e adorando o nome do Senhor. Isso é nos separarmos. Isso é ser santo. E quando se fala a respeito de religiosidade, a palavra, eu acho bem engraçado assim, a palavra religião, né, se você for no latim,
e procurar um dos verbos, né, do latim, quando é traduzida para o português, é a palavra religare, que significa ligar a alguma coisa. A Bíblia em Isaías fala que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa nos ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos ajudar. Porém, o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Então havia um abismo entre nós e Deus. Aí o que Jesus faz? Ele vai lá na cruz, morre e faz uma ponte estreita, tá, irmãos? É uma ponte bem estreita, não dá para levar nada quando você for passar nessa ponte, mas existe essa ponte entre nós e Deus, e é Jesus quem religa o homem a Deus. Então, quando se trata de palavra religião, né, quando se fala a respeito de religioso, na prática, na teoria, deveria ser alguém que é ligado a Jesus. Só que quando chega no português, parece que a gente deturpa um pouco as palavras. Você quer ver um exemplo? A palavra paz. Quantos aqui quer ter paz? Né? Aí a maioria pode dizer assim, mas que tipo de paz? A ausência de guerra. Se você procurar no dicionário, Aurélio, é isso que vai estar escrito lá, ausência de guerra. Então, você está muito bem dentro da sua família, você está muito bem dentro do seu serviço, não tem discussão, não tem briga, não tem doença, não tem enfermidade, como se você estivesse já no céu, né? Mas a gente ainda está na terra. Então, essa palavra paz não é a palavra shalom que Jesus deseja para nós, aonde ele fala assim, a minha paz vos dou. Porque a palavra shalom, a palavra paz, é claro que tem um significado imenso, que poderíamos passar a noite inteira falando a respeito só da palavra shalom, mas só para nós entendermos, shalom seria paz em meio à guerra. Vocês entendem a diferença entre ter paz e ter shalom? O que seria paz em meio à guerra? Posso estar enfrentando dificuldades, mas eu tenho paz em Cristo. Posso estar enfrentando com um problema financeiro, mas eu tenho paz em Cristo. Posso estar enfrentando situações dentro da minha família, mas eu estou em paz porque eu estou em Cristo. Amém? Então é a mesma coisa a respeito da religião, só que a gente acaba deturpando um pouco essa palavra religião, religiosidade. Por quê? Porque as nossas atitudes são atitudes de pessoas que realmente ou estão santo diante de Deus, ou praticando só a religiosidade. Em 1 Samuel 16, 7, eu pulei, me perdoem. 1 Pedro 1, 15 e 16 fala assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em todo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos santos. O problema é que muitos de nós não entendemos essa palavra santo e praticamos a religiosidade. De que forma? Tudo que eu faço é só por fora. Não começou lá dentro. A transformação não é de dentro para fora. A transformação é só exterior. Nós estaremos lendo alguns textos onde vai falar a respeito de quando alguém vai lavar uma louça e você lava o copo apenas por fora e não lava por dentro. Alguém usaria um copo dessa forma? Jesus também não vai nos usar. 1 Samuel 16, a parte 7, a parte B, né? 1 Samuel 16, 7b fala assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui, nesse texto, Samuel é convocado por Deus para ungir Davi a rei. Só que Samuel não conhecia Davi, Samuel não sabia como era Davi, Samuel não sabia nem quem era a família dele. Mas Deus vai orientando ele, e ele consegue chegar até a casa de Jessé. E naquele lugar, Jessé tem 7 filhos dentro de casa, 6 filhos dentro de casa. E o primeiro que aparece é um camarada todo forte, alto, aparentemente bonito. E Samuel já fala assim, né, comparado a Saul, talvez esse daí possa substituí-lo. Só que Deus fala assim, não é esse. E vai passando todos os 6 homens diante de Samuel, e nenhum deles é quem Deus estava escolhendo. E Deus fala isso para Samuel: olha, eu não vejo como você vê a aparência, eu vejo o interior. E vem Davi, a Bíblia relata que era um homem baixinho,
né, pequeno, tinha 16 anos, jovem, comparado aos seus irmãos, ele nunca que poderia ser rei. É algo até interessante, para você que se acha pequeno, para você que se acha incapaz, é você que Deus quer escolher, é você que Deus quer levantar para fazer algo, é você quem Deus quer usar, amém? Então algo interessante, meus queridos, é que não adianta eu vir para a igreja, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Não estou dizendo que nós não devemos orar, não devemos ler, não devemos jejuar, não devemos praticar boas obras. Pelo contrário, biblicamente falando, todos nós devemos fazer isso. É nosso alimento espiritual. Assim como você toma café da manhã, almoça, janta, tem café da tarde, tem café da noite, é comida o dia inteiro, não é? Espiritualmente falando, nós deveríamos ser dessa forma. Desde quando acordamos até na hora de dormir, deveríamos nos envolver cada vez mais com a palavra do Senhor e nos alimentar e permitir que ela realmente nos convença, permitir que realmente nos transforme, nos mude. Só que infelizmente, muitas vezes fazemos apenas para nos aparecermos. Muitas vezes eu vou, visto a minha melhor roupa, passo um perfume, penteio o cabelo e venho aqui para poder me mostrar. Venho aqui apenas para aparecer. Você sabia que até para você se vestir, você precisa questionar? A primeira pessoa que você tem que questionar é você mesmo. Estou me vestindo para quem? Para quem que eu estou me vestindo? Ah não, eu estou me vestindo porque eu quero me sentir bem. Tá bom, mas se você vai vir na casa do Senhor, quando você é chamado, quando você é convidado para ser um padrinho ou uma madrinha de um casamento, geralmente não é a noiva que escolhe a cor do seu vestido, não escolhe o modelo do seu vestido, e você não usa a cor e o modelo que ela escolheu? Por que quando nós aceitamos a Jesus e Jesus nos ensina como nos vestir e fala a respeito de como nós deveríamos nos comportar, nós não nos comportamos como Ele pede? Para nós entrarmos aqui nos textos, então o primeiro tópico seria, no religioso as mudanças são externas e no santo as mudanças são internas. Em Mateus 23, do 25 ao 28, fala assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Hoje estaremos relembrando aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E é um ótimo dia para nós pararmos e analisarmos a nós mesmos, como tem sido os nossos comportamentos, não só de aparência, mas interior. Qual é o intuito de poder estar aqui nessa noite? Você foi obrigado, você estava na escala, alguém te incomodou a ponto de você falar assim: não, eu tenho que ir, senão não vai parar de me encher as paciências. Mas até você que veio dessa forma, ainda assim eu tenho esperança que você saia daqui diferente, mudado, transformado. Porque é dessa forma que Deus quer nos transformar, nos mudar. O segundo tópico é que o religioso olha para o pecado dos outros, o santo olha para os seus pecados. Em Mateus 7, do 3 ao 5, fala assim: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É uma palavra muito forte, porque sempre estamos prontos para julgar e condenar quem está fazendo algo de errado. Sempre estamos prontos para apontar o dedo, porque é muito fácil apontar o dedo. Eu presenciei algumas vezes, e não foram poucas,
situações onde pessoas pecaram e não houve uma pessoa que estendeu a mão para levantar essa pessoa que pecou. Eu vi uma família quase sendo destruída por Satanás. Alguém pode dizer assim: mas o camarada errou, ele deu brecha. Sim, com certeza. Mas biblicamente falando, qual de nós não erramos e não demos brechas para Satanás? Estávamos perdidos e Jesus nos resgatou. Será que nenhum de nós podemos estender a mão para alguém que necessita, para alguém que errou? Tem um versículo que eu gosto muito, em Gálatas 6:1, fala que aquele que, se você encontrar um irmão no pecado, né, eu costumo brincar dizendo que Paulo ironiza um pouquinho essa passagem, porque ele fala: vós que sois espirituais, você se considera espiritual? Você já tirou a trave dos seus olhos? Já tiramos a viga dos nossos olhos para poder ajudar alguém? E ele continua o texto: repreendei com mansidão, cuidando para que você também não caia no mesmo erro. Alguém errou? Cuidado, não aponta o dedo não, você está correndo sério risco de cometer o mesmo erro que essa pessoa cometeu. Tem um texto que eu gosto muito em Lucas 18, 10, 14, que fala assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Olha que interessante. Então o camarada chega na igreja, né? Ele vem diante do púlpito e ele começa: Senhor, te agradeço, como o senhor vê como que eu sou bom. Pensa num cara que é bom para ajudar as pessoas, um cara que é bom, que ora, que não peca. Meus queridos, quando falar a respeito de santidade, realmente devemos ser separados, ser santo, não pecarmos, não cairmos no erro e no pecado. Mas porém não é só isso. Devemos também sermos humildes diante de Deus. E quando fala a respeito de ser humilde, é na questão de se humilhar literalmente. O final do texto vai falar que aqueles que se humilham serão exaltados. Mas quando a gente tem hora que interpreta esse texto errado, achando que as pessoas que nos humilharam, aí Deus vai nos exaltar. Só que o texto deixa bem claro que quando eu me humilho diante de Deus, é que Deus me exalta. E que de forma que eu posso me humilhar? É batendo no peito? Meus queridos, minha esposa e eu cuidamos de um casal onde o camarada literalmente batia no peito e falava assim: eu oro, eu jejuo, eu leio, o meu Deus está comigo, o meu Deus me ouve. E a gente estava conversando separado, eu junto com ele, a minha esposa junto com ela. Em algum momento da nossa conversa, eu quis ir até a minha esposa, que estava com a esposa dele. Eu cheguei lá, aquela mulher estava aos prantos, desesperada, não sabia mais o que fazer, porque aquele mesmo homem que orava, lia, jejuava e se dizia ser santo, era o mesmo homem que maltratava, que pisava e judiava da esposa. Meus queridos, você sabia que quando você, para aqueles que já são casados, para aqueles que pretendem casar, você sabia que quando você magoa ou chateia a sua esposa, Deus não ouve a sua oração? Lá em Pedro você vai ler isso. Você que não se trate de se consertar com ela, não, você vai ver se Deus vai te ouvir. Não adianta nem orar. É a mesma história de não perdoar, né? Para quem esteve numa célula essa semana, eu acho que entendeu, né? Então a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo, Senhor, o Senhor também não precisa me perdoar, não, eu não estou perdoando. Se você não se arrepender e você não cuidar da sua esposa, porque, meus queridos, eu amo os meus filhos, faria tudo por eles, mas a minha esposa é carne da minha carne, é um presente de Deus na minha vida. E é assim que nós devemos olhar, e não só porque a Bíblia manda o marido amar a esposa. Porque já pensou, você marido, acorda de manhã, olha para sua esposa e fala assim: eu te amo. Aí antes que ela retribua a frase que você acabou de dizer, você fala assim: também não tem outro jeito, eu tenho que te amar, fazer o quê? É o que a Bíblia manda, né? Você acha que ela vai se sentir amada?
Agora, e quando eu falo para Deus, Deus, eu te amo, mas as minhas atitudes são totalmente ao contrário daquilo que Ele me ensina. E lembrando que Deus conhece o homem interiormente. O tipo de religiosidade que Deus condena é justamente eu falar que eu amo a Deus, mas eu não amar o meu próximo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, e eu tenho dificuldade de amar o meu próximo que está aqui diante de mim, aos meus olhos? O final do texto, nós lemos até o 12, o 13 e o 14 fala assim: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O terceiro tópico é: o religioso vive pelo merecimento, o santo vive pela graça. Em Efésios 2, 8, 9 fala que: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nada do que eu faça eu vou merecer a salvação. A única coisa que eu posso fazer para falar que ser salvo é o Espírito Santo tocando na minha alma, me convencendo do meu pecado, eu me arrependendo, aceitando a Jesus. Então aí eu estou salvo. Posso praticar todas as maiores obras que existem, mas sem fé não serve para nada. Assim como também, se eu ter fé e não praticar nenhuma obra, eu preciso de alguma forma provar a minha fé. Em Romanos 3,10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. É difícil alguém falar assim: mas a gente não é justificado por Cristo? Sim, em Cristo Jesus todos nós somos justificados. Mas quando eu falo a respeito da minha própria justiça, quando eu falo a respeito de mim mesmo, humanamente falando, sem Cristo, em Isaías 64, versículo 6, a parte A fala assim: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça somos como trapo imundo. O que seria esse trapo imundo? Existem dois tipos de interpretação. O primeiro, a interpretação, seria aquele pano que o leproso usava para cobrir as suas feridas. Então você imagina um pano sujo, né, que não serve para nada, é algo que deveria ser queimado. Por quê? Porque se o leproso não poderia se aproximar de ninguém, né, a uma certa distância ele já deveria bater um sininho ali e gritar em voz alta: leproso, leproso, não se aproxime. Agora você imagina alguém pegando um pano desse, era contaminação na hora. Existe uma outra interpretação a respeito desse pano de imundícia, esse trapo de imundícia, é que seria o absorvente da época. Serve para quê? Só para ser jogado fora. Aí eu pergunto para vocês: a minha justiça diante de Deus, humanamente falando, é comparado a isso? Trapo de imundícia. Sem Jesus, não somos santos, não somos justos, não somos nada. Só somos justificados se Jesus Cristo realmente estiver nos lavados, remido, transformando o nosso interior. E tudo isso acontece se eu permitir. Porque, meus queridos, algo que a gente precisa ter em mente: eu, Rafael, não posso impedir de Deus agir na vida de ninguém aqui, nem mesmo na vida da minha esposa. Eu posso até tentar atrapalhar alguma coisa na vida dela, mas ainda assim Deus vai fazer uma obra na vida dela, se ela permitir. Agora, eu posso impedir de Deus agir na minha vida. Eu posso impedir, eu posso ser empecilho na minha própria vida, porque Deus não é como o Satanás que entra pela janela, ou chega arrebentando a porta. Deus é bem manso, tranquilo. Ele vem bater na porta perguntando: você vai abrir? Posso entrar? E nós precisamos abrir essa porta. Amém? O religioso faz tudo para impressionar o homem, o santo faz para Deus. Em Colossenses 3, 23 e 24 fala: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que nós fazemos,
precisamos fazer como se fosse para Cristo. Tem um texto que me chama a atenção, quando nós chegarmos, Jesus vai falar assim: olha, quando eu tive sede, você me deu de beber, e quando eu tive fome, você me deu de comer. Aí a pergunta é: Senhor, quando que eu te dei de beber e quando eu te dei de comer? Ele vai dizer: quando você ajudou alguém que necessitava. E quando nós fazemos isso, o nosso intuito não é fazer igual os fariseus faziam, né? Como que é que eles faziam? Presta atenção que agora eu vou ajudar um pobre. Presta atenção que eu vou ajudar alguém, um necessitado agora. Então olha aqui para mim, que não é assim que fazemos. A maneira de ajudar alguém que necessita é no secreto, para que ninguém precisa ver, para que ninguém reconheça. A única pessoa que necessita ver o que você está fazendo é Deus, e Deus sabe o que você está fazendo. Até se você fizer no secreto, Deus sabe o seu coração, se você está fazendo no secreto justamente para abençoar, ou se você está fazendo no secreto para que Deus te veja e fale: ô Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor vai me ajudar? Olha, eu estou ajudando. Que possamos realmente ter os nossos corações totalmente voltados para Deus e fazer grato por tudo que Deus já tem feito por nós. Que o que Jesus fez na cruz, que daqui a pouco estaremos relembrando aqui, possa nos constranger a ponto de ter mesmas atitudes que Ele tinha. Ele, quando olhava para a cidade de Jerusalém, Ele se compadecia daquele povo. Quando nós olharmos para alguém que está necessitado, também precisamos nos compadecer. E essa necessidade não precisa ser somente financeira. Pode ser alguém que necessita de uma palavra. Pode ser alguém que tem até condições financeiras, mas está depressivo, angustiado, atormentado. E você, como santo, como alguém que tem Jesus dentro de si, pode chegar nessa pessoa e trazer uma palavra, conforto, estender a mão para alguém que necessita. Amém? Para nós estarmos finalizando, algumas verdades importantes a respeito da santidade. A santidade é algo progressiva, de glória em glória. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e único Salvador, você se torna santo. Só que a santidade é algo que vai crescendo a cada dia. Nenhum de nós somos perfeitos e só seremos quando Jesus nos levar. Mas eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Preciso começar a demonstrar mudança na minha vida, no meu comportamento. E não é só algo exterior, a maneira de se vestir, a maneira de falar, mas a maneira de se comportar. Em Hebreus 12:14 fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É interessante que ele começa o versículo dizendo: esforce-se. Não é algo fácil, você precisa querer, você precisa se esforçar para que você viva em paz com os outros, porque tem hora que os outros não colaboram para que tenha paz, mas a gente precisa se esforçar para que haja essa paz em nós, e precisamos viver em santidade, porque sem santidade ninguém vê Deus. Se formos só religiosos, não iremos ver Jesus. Amém? Eu gostaria que você fechasse teus olhos. Estaremos já ceando, e você tem a oportunidade de você falar com Deus nesse momento. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez pela tua graça, tua misericórdia. Somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito e realizado nessa noite. Que o Senhor possa realmente, Senhor Deus, vir através de nós agora nesse momento, trazendo paz, refrigério, mas principalmente transformação, Senhor. Aquilo que está errado, vai tirando, vai colocando no lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se nós temos tido atitudes religiosas, que a partir de hoje possamos transformar em atitudes santas. A partir de hoje possamos realmente, Senhor Deus, queremos, Pai, estarmos numa santidade para Te servir, para que Teu nome venha ser glorificado através de nossas vidas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, esteja conosco nesse momento. Continue orando, continue falando com o Senhor mais um pouquinho.